Na sintonia certa, Sensei FM. Agora, Sensei nos esportes, com Bruno Matos. Muito boa tarde para você ligado aqui na Sensei FM. Começando a segunda edição, o episódio de número 2 do boletim Sensei nos esportes aqui na Sensei FM. Encontro marcado com você toda sexta-feira ao meio-dia. E hoje vamos falar aí de muita coisa legal, muito futebol para você. Tem o título da seleção brasileira, o bicampeonato olímpico do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Tem os confrontos já definidos das quartas de final da Copa do Brasil, os jogos de ida dos brasileiros na Copa Libertadores da América, São Paulo e Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, e também para fechar aí toda a história de Messi no Paris Saint-Germain. Após 21 anos, Messi termina o seu ciclo no Barcelona, saiu do clube catalão, onde começou muito novo, e agora vai jogar no Paris Saint-Germain, que pode ser agora considerado o time com mais estrelas, né? Agora tem Messi, Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos, Donnarumma, Di Maria, tá bom? E vamos começar então com o bicampeonato olímpico da seleção brasileira. O Brasil venceu a Espanha por 2-1 no último sábado, né, vencendo aí os Jogos Olímpicos, conquistando mais uma medalha de ouro, bicampeão olímpico, ganhou em 2016 na Rio 2016, vencendo a Alemanha, e agora venceu a seleção da Espanha por 2-1, gols de Matheus Cunha ainda no primeiro tempo e Malcom no segundo tempo da prorrogação. O gol da seleção espanhola foi marcado por Oyarzabal. O Brasil jogou melhor aí em boa parte do jogo, principalmente no começo do primeiro tempo, pressionando a seleção da Espanha, criando boas oportunidades. Teve um pênalti ao seu favor aí na metade do primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos. O atacante Richarlison, que para mim foi o principal jogador da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio e um dos destaques da competição, artilheiro da competição, artilheiro do Brasil, acabou isolando a bola, perdeu uma grande oportunidade, mas o Brasil acabou fazendo 1-0 depois de uma grande jogada do Claudinho com o Daniel Alves, e o atacante Matheus Cunha, que também se destacou aí nos Jogos Olímpicos. É um jogador muito interessante, participou bem aí taticamente das partidas, foi fundamental em alguns jogos e acabou marcando o primeiro gol da seleção brasileira. A Espanha no segundo tempo, o técnico Luis de la Fuente mudou a equipe da Espanha, colocando o Soler, colocando o Brahim Gil, tirando o Merino e o Asensio, né, que não foram bem. O Marco Asensio, um dos principais jogadores dessa seleção, se não for o jogador com mais destaque da seleção espanhola, tanto da seleção principal como a seleção olímpica. Joga no Real Madrid, não conseguiu fazer um bons Jogos Olímpicos, acabou marcando o gol da classificação contra o Japão na semifinal, mas não foi bem na final. A Espanha melhorou muito após a entrada do Soler e do Brahim Gil, empatou a partida com o golaço do atacante Oyarzabal, né, após o cruzamento do Soler. O Brasil sentiu o gol, a Espanha começou a crescer na partida, criando algumas oportunidades, pressionando a seleção brasileira, empurrando o Brasil para o seu campo. Teve duas bolas na trave, né, duas boas chances de virar o jogo e ganhar o título ainda, ganhar a medalha de ouro e ser campeão olímpico ainda no tempo normal, com duas bolas na trave do Brahim Gil e do Soler, mas a Espanha não conseguiu matar o jogo. O jogo foi para prorrogação. Primeiro tempo, um jogo mais pegado, um jogo mais estudado, as duas equipes com mais cautela, sendo mais prevenidas, ninguém atacando. O Brasil e a Espanha se respeitando mais, né, no seu campo de defesa, controlando o jogo, esperando o melhor momento para sair no contra-ataque, se dosando também, porque o fator físico pesou muito, tanto para o Brasil como para a Espanha. O Brasil jogou prorrogação e pênaltis contra o México. A Espanha jogou contra a Costa do Marfim nas quartas de final, prorrogação, venceu. Jogou prorrogação contra o Japão, né? E tem também a questão do preparo físico, o desgaste mental, o desgaste físico. É uma competição que acontece em 15 dias, com um jogo praticamente um jogo a cada 2 dias, fora a tensão física, a tensão mental, a importância, né, das duas seleções tradicionais, a importância de conquistar essa medalha de ouro, tanto para o Brasil, que vinha já de um título na Rio 2016, tentando se firmar na categoria,
E a Espanha, que nunca venceu a competição, a Espanha nunca conquistou a medalha de ouro no futebol. Chegou na final em 2000 lá em Sydney, na Austrália, perdeu da seleção de Camarões e agora amarga mais uma vez a medalha de prata aí nos Jogos de Tóquio 2020, mas é uma seleção muito promissora, com bons jogadores, bons talentos, mas não conquistou o título olímpico, que era a grande ambição da Fúria e desse projeto novo aí da Federação Espanhola, com bons jogadores muito novos, como Asensio, Pedri, Olmo, Eric Garcia, Unai Simón, Soler, Brahim Gil, né? É um time muito talentoso, a seleção da Espanha, jogadores que jogaram a última Euro, a Euro de 2020, devem estar na próxima Euro da Alemanha em 2024, devem estar também na Copa do Mundo do Catar em 2022 e algum desses jogadores devem estar também no próximo ciclo olímpico nas Olimpíadas de 2024 em Paris. No segundo tempo da prorrogação, o Brasil voltou um pouco melhor, mais ligado no jogo, com a entrada do Malcom no lugar do Matheus Cunha, a entrada do Paulinho. O Brasil ganhou mais força ofensiva, ganhou mais fôlego, ficou mais leve, abriu mais o jogo. A Espanha começou a cansar fisicamente, atacou muito o Brasil no segundo tempo, depois que empatou o jogo, cansou na prorrogação, e o Brasil acabou fazendo gol aí logo no início do segundo tempo da prorrogação com o Malcom, uma grande jogada aí da seleção brasileira, passe do Antony, né, que jogou muito tempo aqui no São Paulo, é jogador hoje do Ajax da Holanda, joga lá na Eredivisie, campeonato holandês, e também já é especulado e já chama a atenção do Bayern de Munique, que já está especulando e monitorando a situação do Antony. Um grande lançamento do Antony para o Malcom, ex-jogador do Corinthians, atua aí no futebol francês, um dos destaques também da seleção brasileira, junto com o Malcom, junto com o Antony, vai ser um dos principais jogadores aí no futuro da seleção brasileira, não só olímpica, não só sub-20, 23, como também na seleção principal, nas próximas edições da Copa América, nas próximas Copas do Mundo, né, em 2022 no Catar, em 2026 provavelmente México, Estados Unidos e Canadá, e o Malcom acabou marcando o gol de ouro, o gol do título olímpico, o gol do título da seleção brasileira, gol aos 2 minutos do segundo tempo da prorrogação. Brasil 2, Espanha 1, Brasil bicampeão olímpico. Brasil encerra a sua participação nos Jogos de Tóquio com 4 vitórias e 2 empates. Venceu na primeira fase, na fase de grupos, ganhou de 4-2 a Alemanha, empatou em 0-0 com a Costa do Marfim, venceu a Arábia Saudita por 3-1. Nas quartas de final, venceu o Egito por 1-0. Semifinal, empatou com o México em 0-0 tempo normal, 0-0 na prorrogação e venceu por 4-1 nos pênaltis. E na grande final, venceu a Espanha por 2-1. A seleção brasileira também com grandes talentos: Nino, Diego Carlos, Malcom, Matheus Henrique, Bruno Guimarães, Gerson, Richarlison, Malcom, Matheus Cunha, Paulinho, Renier. É uma geração muito premiada, uma geração muito forte e que sem dúvida nenhuma vai dar muito orgulho e vai dar muitas honras, né? Muitos títulos e muitas vitórias para o futuro da seleção brasileira. Então o Brasil conquista mais uma vez o ouro olímpico. Brasil 2, Espanha 1. A próxima edição das Olimpíadas vai acontecer em 2024 em Paris, tá bom? E agora a gente vai falar de Copa do Brasil. Vamos falar de Copa do Brasil, confrontos de quartas de final da Copa do Brasil. Foram definidos esta semana, quartas de final da Copa do Brasil. Vamos então aos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, que tem como seu atual campeão o Palmeiras, que foi eliminado ainda na segunda fase pelo CRB, que também está eliminado. O CRB acabou perdendo para o Fortaleza. Vamos então aos confrontos de quartas de final. Vamos ter Flamengo e Grêmio, Fortaleza e São Paulo, Santos e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fluminense. Então são os 8 times: Fortaleza, São Paulo, Flamengo, Grêmio, Santos, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fluminense. Vão ser as 8 equipes que vão disputar aí o título da Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil, que dá um bom valor em dinheiro, né? São milhões de reais para o campeão, para o vencedor da competição, e dá também uma vaga direta para a Copa Libertadores da América, vaga direta para a fase de grupos da Libertadores de 2022. Vamos analisar então um pouquinho de cada jogo, começando com Fortaleza e São Paulo.
O São Paulo vem aí numa grande maratona, disputa Campeonato Brasileiro, Libertadores, está nas quartas de final contra o Palmeiras, que a gente vai falar daqui a pouquinho, está também aí no Campeonato Brasileiro brigando para sair das últimas posições, não teve um bom início de Campeonato Brasileiro, está correndo atrás. E na Copa do Brasil vem tentando aí conquistar o seu primeiro título da competição nacional. Vai enfrentar um time perigoso, um time forte, um bom time, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, um time muito bem montado, muito bem treinado pelo argentino Vojvoda, um dos destaques do Campeonato Brasileiro também. O Fortaleza já venceu o Palmeiras, está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. É claro que tem muita coisa para acontecer, mas o Fortaleza surpreende pelo time bem treinado que é, pela consciência tática, técnica, não se desespera, consegue jogar da mesma maneira, jogando em Fortaleza no Castelão, atuando fora de casa, jogando contra um time pequeno mais fechado, enfrentando um time grande fora de casa, como foi contra o Atlético Mineiro no Mineirão, foi contra o Palmeiras aí no último sábado no Campeonato Brasileiro, acabou vencendo 3-2, tem bons jogadores e é muito bem treinado pelo argentino Vojvoda, então vai ser um jogo muito interessante e dois confrontos complicadíssimos aí para o São Paulo, Fortaleza e São Paulo. Próximo confronto, Flamengo e Grêmio. O Grêmio não vive um bom momento, já eliminado da Copa Sul-Americana, foi eliminado também da Copa Libertadores, não conseguiu nem chegar na fase de grupos, né? Perdeu para o Del Valle na fase de pré-Libertadores, já está fora também da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro começou muito mal, está brigando nas últimas posições, reagiu um pouco após a chegada do Filipão, mas está dando também uma selada nos resultados e vai enfrentar hoje, se não for o melhor time do Brasil, é um dos melhores, é o time que pratica o melhor futebol do Brasil, principalmente após a chegada do Renato Gaúcho, o Flamengo. Então o Grêmio pegou para mim uma pedreira, uma parada dura, um dos times mais complicados hoje para se enfrentar, pelo time de qualidade que tem, pelo técnico que tem, que é o Renato Gaúcho, que está chegando agora, mas já melhorou muito o Flamengo, comparando com o que o Flamengo era com o Rogério. E tem o lado do Renato conhecer muito o Grêmio, como essa equipe joga, muitos jogadores foram jogadores dele no Grêmio, então vai ser muito difícil pro Grêmio mesmo essa classificação, então acho quase improvável o Grêmio passar. Pode acontecer? Pode, é futebol, são 2 jogos, é campeonato de mata-mata, a gente pode ter surpresas. O Grêmio não era cotado para chegar na final o ano passado e nem para ser campeão, chegou na grande final, eliminou o São Paulo, né, que tinha eliminado o Flamengo, estava bem credenciado, tinha um bom time, foi a final da Copa do Brasil e acabou perdendo do Palmeiras na grande final, perdeu os 2 jogos. Então Flamengo e Grêmio, acredito que vai passar o Flamengo. Próximo confronto, Santos e Atlético Paranaense. Eu comparo esse confronto bem similar entre Fortaleza e São Paulo. O Atlético Paranaense é uma equipe assim como Fortaleza, não tem grandes jogadores, não tem um grande elenco, não tem jogadores com nome, jogadores craques com destaque, mas é um time extremamente bem treinado dentro de campo, um time consciente e que eu acho que vai dar muito trabalho para a equipe do São Paulo aí nesse jogo para a equipe do Santos, nas quartas de final. O Santos também vive um momento similar ao do São Paulo e do Grêmio, se mantém aí na Copa Sul-Americana, né? Vai estar enfrentando o Libertad aí nas quartas de final da Sul-Americana, já está eliminado da Libertadores, está nas quartas da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro está brigando aí no meio de tabela, na zona intermediária, brigando para se afastar da zona de rebaixamento e para tentar se aproximar aí de um G6, de um G8. É um grupo aí seleto de 6 ou 8 equipes que vão dar vaga nas competições sul-americanas do ano que vem, seja Libertadores ou Copa do Brasil. Então Santos e Atlético Paranaense também acho que vai ser um jogo bem complicado, um jogo bem interessante, um jogo bem equilibrado, tanto o jogo que vai ser em Santos como lá em Curitiba, na Arena da Baixada. E para fechar os confrontos de quartas de final aí da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Fluminense vão se enfrentar, jogo também interessante, 2 bons times. O Atlético briga aí também na Copa Libertadores, está enfrentando o River, o Fluminense está enfrentando o Barcelona de Guayaquil. O Atlético briga pelo time que tem, pelo elenco que tem no Campeonato Brasileiro pelas primeiras colocações. O Fluminense vive um momento mais irregular, né? Mais irregular, tá sendo um pouco inconstante na competição, não
não foi bem nos últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro, então tem a chance de provar que é um bom time, é um time bem treinado pelo Roger Machado e vai também, para mim, fazer um grande confronto aí com o Atlético Mineiro. Acho que em 2 jogos é bem provável que o Fluminense passe pela força do elenco do Atlético, pela qualidade do time. O Cuca já tá achando mais o time, já tá fazendo esse time jogar um pouco mais de bola, já tá aparecendo o trabalho do Cuca de médio a longo prazo. O Hulk tá num bom momento, então acho que vai ser bem complicado para a equipe do Fluminense. Eu aposto no Atlético Mineiro. Então, para mim, por o palpite, né, chute mesmo, o classificado para as semifinais, para mim vai ser o Fortaleza, o Flamengo, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, tá bom? Então a gente vai voltar nos próximos boletins, aí nos próximos 6 nos esportes aqui na 6 FM, para falar dos jogos aí de ida e também de volta das quartas de final da Copa do Brasil, tá bom? Agora é hora do momento 6 nos esportes aqui na 6 FM. Dá aquele abraço para você que tá curtindo a 6 FM, abraço aí pro André Silva, corintiano, Paulo Talarico, São Paulino, Gregório Poça, grande santista, Euri Benevento, meu grande irmão, meu grande amigo Euri Benevento, locutor, radialista, produtor, sonoplasta, humorista, o cara faz de tudo, né? Tem o canal Terça Nobre no YouTube, procura lá, Euri Benevento no YouTube, podcast Terça Nobre, um programa de variedades, de entretenimento, então é muito legal. Euri é um dos caras mais talentosos que eu conheço, os caras mais profissionais, tem muito talento, é um cara que eu admiro muito, gosto muito, trabalhamos juntos, temos uma amizade aí de mais de 6 anos, da época da Rádio Oficina também, de alguns outros projetos que a gente trabalhou junto, cursos itinerantes. Então curta aí, vá lá no YouTube, se inscreva no canal dele, curta o vídeo, Euri Benevento no YouTube e o podcast Terça Nobre, tá bom? E para fechar agora o 6 nos esportes, a gente vai falar um pouquinho agora de Copa Libertadores. Para a gente fechar aí os jogos de ida das quartas de final da Copa Libertadores, tivemos São Paulo 1, Palmeiras 1, na noite desta terça-feira no estádio do Morumbi. O São Paulo abriu o placar com o Luan no segundo tempo, volante Luan, e o Palmeiras empatou com o Patrick de Paula de falta. Jogo pra mim bem igual, bem disputado, muito parecido, disputado a cada metro do campo, 2 boas equipes, jogo tenso, nervoso, muita rivalidade, em uma competição muito importante, pra mim a competição mais difícil e mais importante da América do Sul, que é a Copa Libertadores. O Palmeiras defende o seu título, é o atual campeão, venceu em 2020 o Santos lá no estádio do Maracanã, no dia 30 de janeiro. O São Paulo busca chegar a mais um título da Libertadores, o último foi em 2005, quando conquistou o tricampeonato sobre o Atlético Paranaense. Tenta voltar a uma final após 15 anos, chegou na final de 2006 contra o Inter, acabou sendo vice-campeão, e o São Paulo busca aí a voltar aos jogos decisivos e a final da Libertadores a conquistar o tetracampeonato. Então, jogo de volta na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no estádio Allianz Parque. O Palmeiras joga pelo empate em 0-0 para chegar às semifinais. O empate 1-1 vai levar o jogo para os pênaltis. E o empate acima de 2-2, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 vai dar classificação para o tricolor paulista. Quem vencer o jogo estará na semifinal da Copa Libertadores 2021. Falando agora de Olímpia e Flamengo. Flamengo venceu o Olímpia por 4-1 lá no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco. Mais um grande show do Flamengo. O Flamengo que vinha de uma derrota no Campeonato Brasileiro no último domingo por 4-0 para o Internacional. Jogo difícil, jogo complicado. Foi um jogo difícil até no início lá no Paraguai, jogo bem polêmico, né? O Olímpia reclama muito da não expulsão do Arrascaeta, que acabou se envolvendo no choque com o volante Salazar do Olímpia, que saiu desacordado, teve um traumatismo craniano, mas o VAR e o árbitro não entenderam que foi para expulsão do Arrascaeta. O VAR reviu, deu falta até do Salazar em cima do Arrascaeta, mas o Olímpia, com o treinador paraguaio Sérgio Orterman, reclama muito da arbitragem, reclama também do pênalti marcado para a equipe do Flamengo, também em cima do Arrascaeta. Flamengo fez 4-1 e encaminhou muito bem a sua classificação. Vai jogar na próxima quarta-feira, às 7h15 da noite, no estádio do Maracanã. Flamengo pode até perder por 2 gols de diferença, até por 2-0 no estádio do Maracanã, que vai conseguir a classificação. Então, na minha opinião, o Flamengo já está na semifinal da Copa Libertadores. Vai aguardar por Barcelona de Guayaquil do Equador ou pela equipe do Fluminense.
para fechar aí os jogos das quartas de final, os jogos das equipes brasileiras, o Atlético Mineiro venceu o River Plate, um dos maiores times aí da América do Sul nos últimos 5 anos, bicampeão, chegando em várias finais, várias semifinais, time forte, time que joga muito há muito tempo. E o Atlético surpreendeu e venceu por 1-0 a equipe do River, gol do Hulk no segundo tempo. Como eu já falei aqui, o Atlético briga pelo título do Campeonato Brasileiro, briga pelo título da Copa do Brasil, briga pelo título da Libertadores e conquistou um resultado importantíssimo. Vai jogar aí na próxima quarta-feira, jogando às 9h30 da noite no estádio do Mineirão. O Atlético joga pelo empate para chegar às semifinais. 1-0 para o River, vai jogar o jogo para os pênaltis, vai levar o jogo para os pênaltis. 2-1 para o River, 3-2, 4-3, 5-4 da classificação para os argentinos. Então, quarta-feiras, às 9h30 da noite, lá em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, Atlético Mineiro e River Plate. E pra gente fechar aí, mais um 6-6 nos esportes. Essa semana você acompanha toda sexta-feira, enquanto marcado aqui na 6C FM, ao meio-dia, com o boletim 6C nos esportes. E pra gente fechar aí o episódio dessa semana, o episódio de número 2, a edição número 2 aqui do boletim 6C nos esportes, vamos falar aí de Messi no PSG. Foram 21 anos no Barcelona, ele chegou aos 13 anos no clube para tratar uma deficiência no hormônio do crescimento, chegou em 2000, mas fez sua estreia apenas em 2004 pelo time profissional. Em outubro de 2004, o Messi conquistou 35 títulos na história do clube, marcou seu primeiro gol no time profissional no dia 1º de maio de 2005, na vitória do Barcelona por 2-0 sobre o Albacete, jogou ao lado do Ronaldinho Gaúcho, inclusive nessa partida. Messi foi considerado 6 vezes o melhor do mundo, todas essas conquistas jogando pelo Barcelona, venceu 4 vezes a UEFA Champions League, e agora vai para o Paris Saint-Germain em outro projeto vitorioso, um outro momento da carreira do Messi. Acho que o Messi vai ter mais ou menos uns 2 a 3 anos de carreira, mas ainda fisicamente ele está muito bem, né? E vai ser um novo desafio para o Messi, jogar em outro país, uma nova casa, ficou mais de 20 anos no Barcelona. Mas vai ser muito interessante, claro, para o Paris Saint-Germain, pensando em questão de marketing, de atratividade, de entretenimento, a questão dentro do campo também, montando um time muito forte para vencer as competições, principalmente a UEFA Champions League, que é um título que a equipe francesa não tem. Messi assinou um contrato de 2 anos com o PSG, vai jogar ao lado de Neymar, Di Maria, Mbappé, Donnarumma, Sérgio Ramos, Marquinhos. Então um time extremamente forte do Paris Saint-Germain, agora com Lionel Messi, que já foi apresentado lá em Paris, na Torre Eiffel, já participou do seu primeiro treino com bola, seu primeiro treino físico, e vai jogar em breve aí, vai fazer a sua estreia, que sem dúvida vai ter muito holofote, a chegada de Lionel Messi ao seu novo clube, a sua nova casa, a Ligue 1, né, a Liga da França, e com o Paris Saint-Germain. Tá bom? Então, estamos encerrando o episódio de número 2 do 6C nos esportes, aqui na 6C FM. A gente volta na semana que vem, na próxima sexta-feira, com meio-dia, com mais informações do futebol pelo mundo, tá bom? Curta aí as redes sociais da 6C FM. Você acompanha também esse programa no aplicativo da 6C FM, na página do Facebook, no site da 6C FM. Você consegue achar aí no seu site de busca, no seu Google, no Google Chrome, em todas as suas plataformas. E você também acompanha o episódio de hoje, também toda sexta-feira ao meio-dia, lá no meu canal no YouTube, Bruno Matos Radialista. Não perca tempo, se inscreva lá, canal Bruno Matos Radialista, tá bom? Um abraço e até mais! Você ouviu 6C nos esportes, com Bruno Matos. A sintonia certa, 6C.